Vamos lá, pessoal. Então, a gente tem aqui nosso arquivo de rotas, né, que a gente desenvolveu na aula passada. Aí, agora, para a gente prosseguir, a gente vai começar a trabalhar com controllers. Por quê, né? Ó, veja, a gente tem o nosso arquivo de nosso index que a gente já conseguiu enxugar, né? A gente só deixou o redirecionamento aqui para o arquivo de rotas. E o nosso arquivo de rotas está lidando aí com as rotas de login, né? Tanto get quanto post. Mas aí, pessoal, de novo, se a gente fosse escrever todas as funções de autenticação que normalmente os sistemas possuem, né, isso aqui vai ficar muito maior, tá? E aí, o ideal é que o arquivo de rotas ele esteja bem fácil de você enxergar as rotas existentes e para onde elas enviam, tá? E aí, quando a gente tem um código como esse, à medida que ele ficar maior, né, vai ficar menos visível, vai ficar mais difícil de você enxergar essas rotas e prestar atenção especificamente nos métodos aqui, nos caminhos e para onde isso está sendo direcionado, tá? Então, a gente vai criar ainda para conseguir modularizar a nossa aplicação melhor, uma nova pasta, tá? Então, new folder aqui, que eu vou chamar de controllers, tá? E aí, para as rotas que forem de autenticação, né, eu vou ter o controlador de autenticação. Tá? Então, authcontroller.js. Aqui, pessoal, inicial em letra maiúscula, porque o nosso controlador vai ser uma classe. Tá? Então, authcontroller.js, beleza. Né? Ok. Já vou criar essa classe aqui. Auth. Né? Lembrando, o nome de classe sempre com letra maiúscula, por isso que, né, como esse arquivo está representando a nossa classe, né, eu coloquei ele com inicial em maiúsculo, diferente do que eu fiz aqui com o arquivo de rotas, né? Perceba, aqui a gente não criou classe nenhuma. A gente instanciou um router e devolveu ele aqui por meio do module.exports. Por isso a letra minúscula aqui. Tá? E aí, já vou deixar aqui pronto, né, para ele fazer a exportação desse nosso auth controller, né? Ok, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai começar a mover as respostas, né, as funções que respondem às requisições para o nosso controller. Tá? Então, esse trecho aqui, a gente vai encaixar dentro do controller. Então, antes de a gente continuar, vamos entender aqui de uma forma um pouco mais ilustrada. Né? A ideia, pessoal, na nossa aplicação é que ela seja organizada desta forma. Tá? O fluxo aqui pelo qual as requisições passam até chegar na função que realmente vai responder. Né? Pensa assim, se você pegar uma enciclopédia, né, é natural que, por ser um livro muito grande, ela vai ter um sumário principal no início, né? E aí, para cada seção dessa enciclopédia, a gente vai ter um subsumário, não é verdade? Ou, né, normalmente a enciclopédia ela é formada por vários livros, né? Normalmente no primeiro livro você tem lá o sumário completo no começo, e depois para cada livro você tem um subsumário. Tá? A ideia aqui é parecida. A gente tem aqui ó, um sumário principal, tá? Que basicamente só redireciona para as seções da enciclopédia. Tá? Ela não tem detalhadamente cada seção, cada capítulo, cada subtítulo. Né? Ela somente redireciona para cada seção principal da enciclopédia. Tá? A ideia é que esse nosso index fique enxuto, então ele vai ficar aí com uma responsabilidade bastante mais enxuta, né? Porém, né, grande ainda assim, de redirecionar as requisições para as seções corretas. Tá? Então, a gente já tem isso aqui no index. No momento, a gente só tem uma seção, né? A seção de autenticação. Tá? Mas veja, ele só redireciona para o auth E aí, cada seção da nossa aplicação vai ter um arquivo de rotas específico, que é como se fosse um subsumário. Tá? Um subsumário. Então, por exemplo, aqui no momento a gente só tem uma seção, a seção de autenticação, então eu vou focar aqui.
Então, todas as requisições que forem relativas à autenticação vai cair nesse arquivo de rotas, né, que é como se fosse um subsumário. Mas aí, o sumário, pessoal, ele ainda não contém um conteúdo, né? Você não vai encontrar os textos, os parágrafos ali dentro do seu sumário, do seu subsumário, né? O sumário ele vai reencaminhar você para uma página específica do texto, tá? Então, a ideia aqui é a mesma. Chegou uma requisição para get, né? Uma requisição get no barra login. Eu vou mandar para uma parte aqui do meu controller. Chegou uma requisição para post barra login. Eu vou mandar para uma outra região aqui do meu controller. Chegou uma requisição para recuperar senha, né? Então, meu auth routes, né? meu subsumário de rotas vai encaminhar para uma outra seção do controller de autenticação, beleza? Então a gente pode entender dessa forma. O index é o sumário principal, cada arquivo de rotas é um subsumário e cada controller é o conteúdo aí de uma seção, tá? Que vai estar vinculado a um subsumário, tá bom? Esse aqui é o fluxo que a nossa requisição vai percorrer, então, tá? Então imagina assim, chegou uma requisição, né? Chegou uma requisição no nosso sistema. Ele vai entrar pelo index, vai ser redirecionado, né? A requisição vai ser redirecionada para algum arquivo de rotas, né? Para este ou para este, de acordo com, né, a sua URL, né? No caso aqui a gente está usando o prefixo, né? Então começou com barra auth, né? A URL, então vai vir para auth routes. Aí o nosso arquivo de rotas, né? O nosso auth routes, ele vai redirecionar essa requisição para alguma função do nosso controller, para algum ponto do nosso controller, beleza? Então, esse aqui é o fluxo que a requisição vai passar até chegar ao seu destino final. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar, né, para cada possibilidade aqui, né, cada funcionalidade, eu vou criar uma função. E aí, pessoal, para eu não ter que ficar instanciando o controller, eu vou criar essas funcionalidades como funções estáticas, tá? Então, vamos lá. Static, vamos colocar aqui login. Essa função vai receber o rec e o res, né? Da mesma forma que nossa função, que aqui ela consta como anônima, né? Então aqui a gente está criando uma função, né? Isso aqui é uma função anônima, beleza? Anônima, né? Porque ela não tem nome, a gente está criando ela aqui agora para ser usado sem nome. A gente vai mudar esse formato, mas a, a, a mecânica é a mesma, né? Essa função vai receber uma requisição e uma resposta, beleza? E aí, né, essa programação aqui, né, a gente vai transferir para cá, tá? De novo, né, detalhe importante aqui novamente. Eu estou querendo usar o path aqui, né? Mas o meu path ele foi importado aqui. Como eu estou movendo a funcionalidade de lugar, deixa eu mover a importação também, tá? Então, a importação a gente não coloca dentro da classe, a gente coloca normalmente no início do arquivo. Ixi, copiei errado. Beleza? Ok. Então, nossa função de login está aqui dentro do nosso auth controller. Então, beleza. Já vou criar outra antes de a gente ir lá no auth routes e redirecionar as requisições, né? Aqui, pessoal, eu tenho uma outra função de login, só que ela é do tipo post. Então, vou chamar ela de login post, tá? O nome aqui dos métodos do nosso controller, pessoal, assim, você pode colocar de acordo com o que você quiser, tá? Não existe obrigação nenhuma de ficar igual tá aqui a URL ou as coisas, tá? Mas é interessante você tentar colocar de uma forma que fique fácil de compreender, tá? Então, esse aqui vai responder no barra login e esse aqui vai responder no barra login quando for do tipo post, tá? E aí, de novo, eu vou pegar o comportamento aqui que estava sendo especificado, vou jogar aqui no login post. Beleza? Então, tenho
dois métodos no nosso controller que, né, serão chamados. E o auth_routes vai ficar apenas como um sumário mesmo. Ele vai redirecionar as requisições relativas à autenticação para métodos específicos do nosso controlador. Beleza? Então, essa função anônima aqui, ó, removo. Aqui também, ó, função anônima, removo. E aqui, pessoal, eu vou colocar, primeiro, né, vou importar o controller para eu poder utilizá-lo. Então, auth controller recebe require, né, e aí eu preciso chegar até o auth controller. Pessoal, veja, eu estou dentro da pasta routes. Para eu chegar até o controller, eu vou ter que sair da pasta routes, né? Então, veja, meu arquivo aqui, ó, auth routes está dentro da pasta routes, vou ter que sair. Então, partindo daqui, eu vou ter que sair da pasta routes para poder abrir a pasta controllers, né? Então, ó, volta uma pasta usando ponto barra, e aí o VS Code até me ajuda aqui, ó, ele já falou, opa, depois que você voltar de pasta, você vai ter disponível o controllers, né? Então, barra controllers, barra auth controller, tá? Então aqui eu tive que usar o ponto barra, prestem atenção nesses detalhes. Ok, né? E aqui, agora, bom, chegou uma requisição get para barra auth barra login, eu vou redirecionar essa requisição para o meu authcontroller.login, tá? Chegou uma requisição do barra login, só que do tipo post. Então, vou redirecionar para o login post. Beleza? E aí está, né? Agora, realmente, nosso arquivo de rotas ele está trabalhando aqui como um simples sumário mesmo, né? Olha, eu vejo aqui qual é o tipo da requisição, vejo aqui o prefixo da URL, né? Porque lembra que o sufixo, né? Perdão, falei errado, né? Eu vejo aqui qual que é o sufixo da URL, né? Porque o prefixo a gente usou aqui no sumário principal. Aí, o final da URL, né? O sufixo aqui é barra login. Beleza, mando para cá. O sufixo é barra login, só que a requisição é do tipo post. Aí eu mando para cá. E acabou. A programação não vai ficar aqui, tá? Toda programação pesada vai ficar aqui no controller. Ah, professor, mas essa programação não estava pesada, eram poucas linhas de código. Concordo, tá? Mas lembrem-se que essas funcionalidades na vida real, elas ficariam bem mais extensas, né? Por exemplo, talvez aqui a rota para pegar a página de login não ia mudar muita coisa. Agora a rota para efetuar o login, a gente ia ter que pegar o e-mail do usuário, buscar o usuário do banco de dados, ver se ele existe. Se ele existir, verificar se a senha está correta. Se a senha estiver correta, a gente precisaria criar um cookie. Tá? Então aqui, na realidade, a programação dessa função ficaria muito maior. E se a gente colocasse tudo no arquivo de rotas, é como se a gente estivesse escrevendo texto dentro do próprio sumário. Tá? E não é isso que a gente vai fazer. Beleza? Vamos rodar a aplicação já? Acho que está tudo certinho, vamos executar. Então, na verdade aqui ele, conforme eu fui fazendo, ele já foi reiniciando o servidor. Então, volto aqui na minha aplicação, né, funcionando, entrar, ó, consegui acessar o formulário de login. Tá? Então, a gente conseguiu chegar lá no controller. Né? Novamente, tá? Tudo continuou funcionando, só que agora a gente está trabalhando no formato correto. Pessoal, se vocês não entenderam qualquer coisa, volta a videoaula, tá? Se tiver dúvida, depois me pergunta, ou pode colocar até aqui no comentário do YouTube, que eu tento responder. Por quê? Esse formato de trabalharmos com arquivos de rotas, com controladores, tá? E o index aqui só está fazendo o básico, né? E fazendo esses direcionamentos. Isso aqui, pessoal, a gente vai utilizar até o final das disciplinas de aplicações servidor.
tá? Então, assim, cada aplicação nova que a gente for criar, cada novo projeto, o formato vai ser o mesmo. E aí eu vou esperar que vocês saibam fazer isso daqui com tranquilidade, sem eu precisar explicar novamente, tá bom? Então, esse formato de divisão aqui da nossa aplicação, né? Essa estratégia, vocês precisam saber muito bem, tá? Então, pessoal, é isso. Na parte de divisão aí, arquivos de rotas e controladores, a gente fecha aqui, tá? E aí na próxima aula, eu não sei se eu tento integrar mais alguma coisa aqui para vocês trabalharem ou se a gente entra num assunto novo, tá? Mas até a próxima.